Olá! Estamos na véspera do início das comemorações de Hanukkah. E a festa de Hanukkah nos traz, em particular, o conflito entre Israel e a Grécia Antiga. Foi pela primeira vez que Israel foi ocupada por um povo europeu. Os gregos, diferente dos outros povos, trouxe uma novidade para a história de Israel. Israel já tinha combatido Amalek, já tinha combatido os cananeus e os 7 povos, o Egito, a Pérsia. Nós sabíamos a Babilônia, nós conhecemos os assírios, nós conhecemos outros povos, nós tivemos essa experiência, mas, sem dúvida nenhuma, havia algo de particular neste novo conflito que agora se apresenta e culmina com a festa de Hanukkah. Qual? Os gregos desenvolveram uma metodologia que, diferente dos outros povos que acabo de citar, eles não queriam apenas conquistar o território. Eles não queriam apenas destruir os habitantes de lá. Eles nem queriam destruir os habitantes de lá. O objetivo deles não era apenas a conquista militar. Não era territorial. E sim o domínio cultural. Os gregos, a cada lugar, em cada região que conquistavam militarmente, eles queriam o domínio cultural. Eles queriam que prevalecesse as suas ideias, os seus hábitos, os seus costumes. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um marco muito importante na história da humanidade. Mesmo quando a Grécia perdeu militarmente para Roma, ela ganhou de Roma culturalmente, pois Roma adquiriu a cultura, o pensar grego. Historiadores hoje afirmam que todo o mundo ocidental pensa como os gregos, se diverte como os gregos, vê o mundo como os gregos. E então, nesse sentido, voltando para a história de Hanukkah, nós estávamos ali diante de um grande dilema, de um adversário que não está interessado apenas na conquista militar, ele está interessado no domínio cultural. E os jovens de Israel, a comunidade, as famílias estavam diante de um dilema: assimilar ou guerrear. Isso não era fácil. Teatros foram construídos em Israel, cinemas. O culto pelo físico, pela estética do físico, a quebra de recordes, esportes, tudo isso entrou e queria varrer o Shabat, o Kasher, a Mezuzá e demais mitzvot. Enquanto estamos preocupados com a cultura do físico, como iam manter a circuncisão, que era, na visão dos gregos, uma agressão ao próprio físico. Eis que um povo que vem de fora e traz ideias platônicas, aristotélicas, socráticas, fica em conflito com as ideias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, como se tudo isso ficou careta e ficou antigo. Este foi o cenário de Hanukkah. E quem saiu para combater? Militarmente e, consequentemente, para combater culturalmente. Os jovens? As famílias? A liderança comunitária? Não. Quem saiu foi justamente os Macabim. E quem eram os Macabim?
sacerdotes. Os sacerdotes naquela época eram os rabinos. Eram as pessoas que tinham duas funções primordiais. Funções sacerdotais e funções culturais de ensino. Professores. Rabinos estavam desesperados. Se reuniram e aí aconteceu a grande revolta dos Macabeus, que era uma revolta não só militar, uma revolta cultural, de preservação dos valores da Torá. A eles devemos essa bonita festa. A eles devemos a alegria do Hanukkah. Então, quando nós estivermos acendendo as velas de Hanukkah, temos que estar acendendo nos nossos lares lâmpadas, ideias de como conectarmos com esta liderança. Como devolver aos nossos jovens, às nossas lideranças e às nossas famílias, ideias, valores da nossa Sagrada Torá. Pense nisso na hora do acendimento da Hanukkah. Shabbat Shalom.